Vamos agora analisar como varia a pressão de um fluido em repouso com a profundidade. A experiência mostra que a pressão varia, por exemplo, com a altura, à medida que a gente se desloca a grandes altitudes, por exemplo, quando subimos numa montanha. Né? A pressão atmosférica no topo de uma montanha é menor que a pressão atmosférica no nível do mar. Também a experiência mostra que quando alguém mergulha em águas profundas, a pressão da água vai aumentando à medida que aumenta a profundidade. Isto está representado aqui, nesta figura, onde mostramos aqui o nível do mar, a 0 metros, onde a pressão é uma atmosfera, mas à medida que a gente vai indo para profundidades superiores, em 10 metros de profundidade a pressão é 2 vezes a pressão atmosférica, em 20 metros é 3 vezes a pressão atmosférica e por aí vai. Aqui temos também representado como varia o volume de uma certa quantidade de ar encerrado numa bexiga, por exemplo. Se o volume aqui é um valor determinado, a 10 metros de profundidade vai ser metade desse valor. E a 20 metros de profundidade vai ser um terço. Isso devido a que o fluido, a água, no caso, pressiona as superfícies da bexiga e comprime o ar até um volume menor. Agora vamos mostrar matematicamente como a pressão em um fluido em repouso vai variando com a profundidade. Para isso, vamos considerar um fluido que está dentro de um recipiente, como está representado aqui. Suponhamos que esse fluido seja água. Aqui está a superfície de separação entre a água e o ar. E vamos colocar um sistema de coordenadas, onde a origem está aqui na superfície de separação entre a água e o ar. Vamos considerar o eixo y positivo para cima e o eixo y negativo para baixo. E vamos considerar que a densidade da água é constante em qualquer ponto do recipiente. Então a densidade é representada pela letra ρ e vamos supor que ela é constante. Isto é uma boa aproximação no caso da água e de muitos outros fluidos. E vamos supor também que a aceleração da gravidade, g, seja constante em qualquer ponto do fluido. Isto também é uma boa aproximação, porque sabemos que a força da gravidade, se a gente fica próximo da superfície da Terra, ela não muda muito. Vamos agora considerar um elemento de fluido. Um elemento de fluido é uma porção qualquer do fluido. Sim? No caso, para simplificar a nossa análise, vamos considerar um elemento de fluido como o que está mostrado aqui. Sim? Vamos supor que ele tem a forma de um cilindro. Um cilindro com área transversal A. Então, aqui estou imaginando que a cara superior do cilindro é esta aqui. Aqui temos a lateral do cilindro e aqui temos a base do cilindro. Para não complicar muito o desenho, eu vou simplesmente deixar apenas as linhas tracejadas que estão mostradas aqui. Mas a tampa do cilindro está numa profundidade y1 e o fundo do cilindro, ou a base do cilindro, está numa profundidade y2. Quando o fluido está em repouso, uma parte dele, qualquer, e especificamente o elemento de fluido que nós estamos considerando, ele também estará em repouso e, portanto, deve estar em equilíbrio mecânico. Isso significa que a soma de todas as forças que estão agindo sobre este elemento de fluido, sobre este cilindro de água, deve ser igual a zero.
Então vamos analisar em detalhe quais são as forças que atuam sobre o elemento de fluido. Em primeiro lugar, temos o peso do próprio cilindro preenchido de água, né? Então, isto é um cilindro de água, tem uma massa contida aqui dentro, e pelo fato de ter uma massa, ela vai ter um peso. Esse peso é a massa encerrada no cilindro, vezes a aceleração da gravidade. Então, temos o peso mg. Por outro lado, a superfície superior do cilindro recebe o bombardeamento constante, o impacto constante de moléculas do fluido que estão se movimentando. E isso produz uma força macroscópica, F1, que aponta para baixo, né? Porque a superfície recebe os impactos do lado de cima. E por outro lado, o mesmo raciocínio vale para a base do cilindro. Sim? O cilindro vai receber impactos da parte inferior que vão dar como resultado uma força macroscópica F2. Os impactos do lado interno não são considerados porque são forças internas do corpo, né? Então, e o que interessa aqui são as forças externas que estão agindo sobre o corpo, sobre o elemento de fluido. E temos, finalmente, forças sobre as laterais, sobre os lados, devido ao bombardeamento lateral, os impactos laterais das moléculas. Sim? O elemento de fluido está em equilíbrio. Então, a soma de forças na direção vertical tem que ser zero, e também a soma de forças nas direções horizontais tem que ser zero. Nós vamos analisar apenas a soma de forças na direção vertical, já que a soma de forças na direção horizontal não vai trazer nenhum resultado interessante para nós. Então vamos focar apenas na soma de forças na direção y. Então vejamos que temos a força F1 apontando para baixo, a força peso apontando para baixo, e essas duas forças devem ser equilibradas pela única força que aponta para cima. Então eu posso escrever que F2 é igual à soma de F1 mais mg. E agora vamos reescrever esta equação de equilíbrio de forças fazendo algumas substituições. Em primeiro lugar, eu vou lembrar que a pressão foi definida como a força por unidade de área. E, portanto, eu posso escrever a força que está agindo sobre uma parte, sobre uma das caras do cilindro, como simplesmente a pressão pela área. Sim? Então, no caso da superfície superior do cilindro, eu vou dizer que a força F1 é igual à pressão P1 vezes a área, onde P1 é a pressão neste ponto do fluido. No caso de a base do cilindro, vejamos que a área da cara superior e da cara inferior são iguais. Então eu vou escrever que F2 é igual à pressão 2 vezes a área, onde a área é a mesma nos dois casos, tanto no caso de F1 quanto no caso de F2. E, finalmente, vamos escrever a força peso, que é mg, escrevendo a massa em função do volume. Para isso, eu vou escrever a massa como a densidade vezes o volume, e isto multiplicado por g. Isto aqui é a massa. E agora eu vou escrever o volume multiplicando a área do cilindro, a área da base do cilindro, pela altura.
Então eu vou escrever ρ pelo volume, que vai ser a área do cilindro, e a altura esta daqui é a diferença entre as coordenadas y1 e a coordenada y2. Então vamos ter y1 menos y2 e tem que multiplicar por g, que está aqui. Então agora vamos substituir nesta expressão que está aqui. Então, substituindo, vamos ter P2A vai ser igual a P1A, estou aqui agora, mais mg. mg, vou usar esta expressão aqui. Vai ser ρA, y1 menos y2 vezes g. E agora vou aproveitar que a área está multiplicando em todos os termos e vou cancelar essa área e, portanto, vou ter finalmente a expressão que me diz que P2 é igual a P1 mais a densidade vezes a aceleração da gravidade, y1 menos y2. E esta é a expressão que nós queríamos obter. Então, aqui está isso que acabei de escrever. A nossa expressão que dá a variação da pressão com a profundidade é esta expressão que está aqui. Às vezes, é mais conveniente expressar a equação anterior em termos da profundidade H abaixo da superfície do fluido. Então, normalmente, a gente quer pensar numa situação que seria a seguinte: a gente tem o recipiente, aqui tem a superfície da água, ou do fluido, e queremos ver a uma certa profundidade H qual é a pressão em relação à pressão na superfície. Então, qual é a pressão P aqui, neste ponto, em relação à pressão P0 que tem na superfície. Então, nesta situação, nós temos que fazer na expressão que demos antes, que dizia que P2 é igual a P1 mais ρ g y1 menos y2, temos que fazer as seguintes substituições. O y1, que seria isto aqui, seria zero, porque aqui está justamente a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, este aqui seria zero. O y2, né, como o eixo y positivo está para cima e o eixo y negativo está para baixo, esta distância h tem uma coordenada menos h, sim? Porque está para o lado negativo. Então, isto deve ser substituído como menos h. A pressão P1 seria a pressão no ponto de coordenada y1, seria a pressão neste ponto aqui. Então, P1 seria simplesmente a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vamos indicar com P, com um zerinho aqui, P0. E a pressão P2 é a pressão na profundidade H, ou seja, no ponto de coordenada y2.
né? Onde y2 é menos h, como dissemos antes. Então, isto seria y2, que seria menos h, e a pressão aqui é P. Então, desta maneira, nós chegamos na seguinte expressão. P é igual a P0 mais ρg 0 menos H. E, portanto, temos que a pressão é P0 mais ρ vezes G vezes H. E esta é a expressão que nós queremos para descrever a pressão, como varia a pressão em relação à profundidade com respeito à superfície do fluido. Então aqui temos o mesmo que acabei de escrever. Esta seria a pressão na profundidade H em um fluido de densidade uniforme. Esta seria a pressão na superfície do fluido. Normalmente é a pressão atmosférica, mas poderia ser alguma outra pressão, se a gente coloca um pistão, por exemplo, na superfície. Esta seria a densidade uniforme do fluido. Esta seria a aceleração decorrente da gravidade, que é G maior do que zero. E esta H seria a profundidade abaixo da superfície. Bom, vamos fazer alguns comentários finais. O primeiro deles é que fica claro da expressão que obtivemos antes que a pressão em uma profundidade H é sempre maior que a profundidade na superfície. Isto fica claro porque aqui temos a pressão na superfície e esta grandeza é sempre positiva. Então, esta pressão sempre vai ser maior que a P0. Um outro comentário importante é que a pressão numa determinada profundidade do fluido depende da profundidade, depende da H, mas não depende de nenhuma dimensão horizontal. É só olhar a expressão aqui e vemos que depende da densidade do fluido, da aceleração da gravidade, e de uma dimensão vertical, não de uma dimensão horizontal. Então, isso me leva à conclusão de que a forma do recipiente não importa ou não altera a pressão na profundidade H. Então, aqui temos um fluido que está dentro de um recipiente que tem uma forma especial, onde temos aqui um tubo vertical, aqui temos um tubo que tem um alargamento aqui e outro alargamento aqui. Aqui temos um tubo com uma forma que vai se deslocando nas laterais. E aqui temos um tubo que tem um diâmetro maior que este tubo que está aqui. Em todos os casos, se eu pegar uma profundidade H qualquer, por exemplo, esta aqui, mas poderia ser qualquer outra, a pressão vai ser a mesma em todos os tubos, independentemente da forma do tubo. Então a pressão aqui vai ser a mesma que aqui, que aqui e que aqui. Um outro comentário está relacionado com o que se denomina a lei de Pascal. Vamos explicar isto com um exemplo. Suponhamos que a gente aumenta o valor da pressão P0 na superfície do fluido. Para fazer isso, a gente coloca, então, um pistão que está aqui na superfície do fluido, que seria este que está aqui, o líquido. Sim? E em cima desse pistão colocamos um peso. Ou seja, colocamos um pistão e empurramos a superfície para baixo. Sim? Isso vai aumentar a pressão P0 aqui, na superfície do fluido que está aqui. Sim?
Pela equação que temos aqui, vemos que se aumentamos P0, a pressão em qualquer profundidade aumenta de um valor exatamente igual, né? Porque sempre, à medida que eu vou aumentando H, vou ter aqui sempre um valor maior somando. Sim? Então, isto é denominado lei de Pascal, né? E diz que uma mudança na pressão aplicada a um fluido é transmitida sem diminuição para todos os pontos no fluido e para as paredes do recipiente. Significa que se eu aumentei a pressão aqui, em relação a que tinha antes, esse aumento de pressão vai se transmitir aqui também. Então, vou ter um aumento igual de pressão neste ponto, além da contribuição desta coluna, né? Que seria o ρh. E um exemplo disto é o que a gente faz sempre quando aperta o tubo de pasta de dente, né? O aumento da pressão sobre os lados do tubo aumenta a pressão em todo o tubo, inclusive nestas regiões aqui, e empurra o fluxo de pasta de dentes para fora da abertura. Aqui.